Bom dia a todos. Hoje começamos um pouquinho mais cedo, era às 9, agora a gente vai fazer às 7 da manhã, porque tem outros projetos aí, e um deles é a família, né? A gente tem mais tempo com a família, e Deus tem falado muito comigo esses últimos dias, esses últimos meses, de voltar ao plano original. E algumas renúncias serão feitas, e acredito que mais algumas ainda. Uma delas é diminuir a questão mesmo da agenda de atendimentos, para que eu possa ali me dedicar à minha família, estruturar a base à minha família, né? Porque de nada adianta cuidar de famílias e deixar a nossa família perecer. Então, vou esperar o pessoal chegar, que a gente tá bem cedinho, né? 7 da manhã. E meu bom dia a quem tá aqui, a quem vai assistir mais tarde, boa tarde. Curitiba tá chovendo, tá bem gostosinho para dormir um pouquinho mais. Então, pode ser que você assista essa live um pouquinho mais tarde, tá tudo bem, vai ficar gravado. E nós estamos aqui numa jornada onde nós vamos aprender muitas coisas com as mamães da Bíblia. E nessa live em especial eu quero trazer um exercício mental que eu sempre faço ali com as minhas clientes. A gente sempre leva para essa direção, para a gente cuidar da mente, lembrando que nós somos corpo, mente e espírito, né? A gente não pode esquecer dessa máxima. A gente sempre tem a tendência de cuidar ou mais do corpo, ou mais da mente, ou mais do espírito, e não cuida do triplé, né? Que é a nossa totalidade. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Vieira, sou terapeuta familiar e trabalho aí com pais e adolescentes, né? Estou nessa jornada, bom dia quem está chegando. E hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial, uma mulher que eu meio que relutei ali de trazer, falei, o que eu posso trazer dessa mulher, né, pro pessoal. E é Agar. Nós estamos ali no livro de Gênesis, falamos já sobre Sara, né, falamos sobre Eva, e vamos continuar a história ali de Agar. E Agar, ela nos ensina a questão do esperar, né? E esperar pelo quê? Porque a promessa era para Sara, né? Esperar o quê? E Agar, ela quebra todos os paradigmas e todos os padrões ali de uma pessoa que tinha a única opção, até coloquei lá, quando a única opção é seguir em frente. O que fazer? Quando essa é a única opção, independente das bênçãos que vão vir ou não. Antes de iniciarmos, né, eu vou fazer lá o exercício mental, mas eu quero pedir aqui a direção do Senhor para que essa live chegue para as pessoas que precisam chegar e para que ela toque o coração que precisa tocar. Pai querido, nessa manhã estamos abrindo essa live e eu peço de todo o coração que essa mensagem chegue às pessoas certas, aquelas pessoas que precisam escutar. Abre, Senhor, os nossos corações e que toda a oposição seja quebrada agora, em nome de Jesus. Vamos iniciar lá no capítulo 21, onde vai trazer a história de Agar. Agar, serva de Sarai, e estava tudo bem, até Sarai querer dar um jeitinho dela de realizar a promessa, né? Quantas de nós não queremos ter o controle? A gente sabe que vai acontecer, que tem uma promessa, mas a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? Então, na live passada, a gente falou sobre essa questão de querer dar uma ajudinha ao Senhor. Eu acho que eu vou acender essa luz, agora eu vi porque que tá escuro aqui. Eu vou acender a luz ali para ficar mais claro pra gente. Eu vi que tá escuro de manhã. Opa, ficou bem escuro. Agora sim, tava ali no escuro.
Então, quando a promessa, né, a gente quer dar um jeitinho, a gente falou na live passada sobre essa questão, né, dos nossos jeitinhos, e nisso Agar entra em cena, né, porque ela falou assim, ó, falou para Abraão, toma Agar ali e provavelmente vai ser, né, ela vai ser tua esposa e dela vai ser né, os filhos da promessa. E tá, ok. No entanto, né, Sarai ali se sentiu menosprezada, teve toda a questão que Agar fugiu para o deserto uma primeira vez, ela estava grávida e fugiu para o deserto. E o anjo do Senhor chegou para ela e falou, volta para tua serva e em tudo seja obediente. E ela obedeceu. Ela demonstrou obediência e voltou para a serva dela e ficou ali. Ali se passaram 13 anos, até que nasceu Isaac, que é o filho da promessa. Aí começou ali as confusões entre os meninos, né, entre os irmãos. E nisso, né, ali no 21, versículo 9 vai falar, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Ou seja, o filho da promessa estaria ali em Isaque. E daí, né, Abraão levantou-se de manhã e tomou um pão e odre de água e deu a Agar, e pondo-o em seus ombros, também lhe deu ao menino e despediu-se e foi, né, foram pro deserto. Aí nisso a água acabou, né, o pão também, e nessa questão foi-se lá no 16, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Então ela se afastou ali, deixou o menino e não queria ver o sofrimento do filho. Aqui a gente já tira uma lição, né? Quantas vezes a gente quer se afastar para não ver a dor dos nossos filhos, né? E ela não queria ver com que o filho padecesse. E ali no versículo 16 fala, né, que ela levantou a sua voz e chorou. E esse choro foi ouvido pelo Senhor. Lá no versículo 17 vai falar, e ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo a Deus e Agar desde os céus, e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Então, esse não temas tem muitas vezes na palavra de Deus, e hoje eu quero falar para você, não sei qual dificuldade você está passando, mas essa mensagem, não temas, porque o Senhor escuta a nossa voz. Por mais que pareça que não esteja escutando, por mais que não vai vir um anjo, né, como aconteceu aqui com Agar, que veio um anjo do Senhor. E a direção, lá no versículo 18, é: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então, dessa história toda, ainda teve uma promessa, né? Daquele menino que estava ali abandonado para morrer, Deus prometeu que faria uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu-lhe de beber. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E ali criou-se, né, uma grande nação. Não vamos entrar na questão da teologia, né, aí que tem muitas coisas para debater, mas houve uma promessa, né? O Senhor escutou o clamor e a única opção de Agar era seguir. E quantas vezes nós nos sentimos desamparadas, sem saber, né, o que fazer, e ficamos prostrados no deserto, né, desejando apenas a morte, ou sumir, não sei mais o que eu faço. E ali o Senhor abriu os olhos
E nessa manhã eu peço que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que a gente possa ver um poço no meio do deserto. Por mais que a sede esteja incessável, por mais que a dor esteja tamanha, que nós possamos ter nossos olhos espirituais abertos para que a gente consiga ver esse poço, ver essa esperança, que essa esperança não morra dentro dos nossos corações. E daí o menino casou, né? Teve aquela questão das nações. Agar vai ser citada novamente no Novo Testamento, em Gálatas, por Paulo, onde vai falar sobre a questão do filho da promessa e o filho, né? O filho da promessa, a questão do filho da carne e tudo mais, mas não vamos entrar na questão teológica, e sim nesse cuidado que Deus entregou para Agar, né? Ele falou, não temas. E essa manhã que nós tenhamos esse entendimento, que nossos olhos espirituais sejam abertos para que a gente veja o poço diante de nós, o poço de água diante de nós. E o exercício que eu quero propor para você que está aqui comigo, ou para você que vai assistir mais tarde, é um exercício que eu utilizo nos meus atendimentos, aonde a gente traz a consciência das ações, né? A consciência. E esse exercício, ele é embasado na ciência, onde a gente traz novas conexões neurais. Quando nós pensamos em algo, a gente traz uma imagem, o nosso cérebro, ele traz aquilo para o nosso real. E na nossa vida, nós vamos atrás daquilo que a gente acha que é possível conseguir. Se a gente coloca e decreta para nós que não é possível, nós não vamos fazer, o cérebro não vai fazer o mínimo esforço para alcançar. Você já falou que não é possível. Então eu não sei qual que é o deserto que você está passando. Não sei se é questão de relacionamento, não sei se é questão com o filho, com a questão de emprego, não sei qual que é o deserto que você está passando, mas o Senhor sabe, e isso já basta. E seja qual for o deserto, nesse momento, eu vou pedir para que você reflita nesse deserto, para que você traga à tua mente esse deserto e traga as vezes que você se sentiu desamparado pelo próprio Deus, que você se sentiu abandonado pelo marido, pelo filho, por um amigo, pela mãe, né, pelo pai. Traga à tua mente a vez que você se sentiu abandonada, que você se sentiu injustiçado. Respira bem fundo, concentra na tua respiração e crie na tua mente, feche seus olhos para que isso se torne mais visível para o teu cérebro, para a tua imaginação. Crie essa imagem da vez que você se sentiu desamparado, assim como Agar. E sinta quais que foram as emoções. Foi raiva? Foi tristeza? Foi angústia? Quais as emoções aí que ficou no teu coração? Sinta essas emoções e aumente elas 10 vezes mais. E nesse momento, agora você vai fazer uma respiração como se você estivesse liberando essas emoções. Respira bem fundo e joga para fora todas essas emoções densas que te causaram tristeza, angústia, que te causaram dúvidas. Quantas vezes você se sentiu desamparado? E agora você vai se sentir amparado. Você vai criar na tua mente como você gostaria de ser tratado. Você vai criar na tua mente o que Deus criou na mente de Agar. Ele abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. E agora, com a tua mente criativa, eu peço que você abra seus olhos e imagine essa situação
sendo da maneira que você gostaria de vivenciá-la. É aquele abraço que faltou, é aquele olhar de acolhimento, é o poço d'água no deserto. Qual que é o poço d'água que você precisa hoje? Visualize esse poço d'água. Visualize o Senhor saciando a sua sede nessa manhã. Crie isso na sua mente. Não sei qual é o teu deserto, mas nesse momento eu quero que você use a tua mente criativa para que você veja a solução para isso. Sinta-se amparada, sinta-se acolhida e traga para a tua mente esse acolhimento. Traga para o teu coração esse abraço, traga para o teu coração esse olhar, traga para o teu coração essa solução que está dentro de você. Tá aí, tudo registrado. Basta você acessar nas suas memórias, porque nesse momento você acabou de criar uma nova conexão neural. Quando você traz para o campo da visão, para o campo ali do cérebro, você cria novas conexões neurais. E que nessa manhã você intensifique todo esse amparo no teu coração. Eu não sei como você estava, mas uma coisa eu sei, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Assim como Agar, você vai encontrar a fonte de água no deserto. E essa fonte está na sua frente. E nesse momento você vai sentir esse amparo, esse cuidado. Agar foi muito honrada pelo filho. O filho dela foi alguém que foi líder de uma nação. Ela foi cuidada pelo próprio Deus. E hoje eu quero que você sinta esse cuidado, sinta esse abraço, sinta esse acolhimento. Respira bem fundo e com um ar de alívio pode voltar para o aqui e agora com toda essa emoção, com todo esse amor, com todo esse amparo, com todo esse cuidado. Vai abrindo os olhos, atenção para suas mãos, para suas pernas, para o teu corpo e respira bem fundo e solta. É uma mensagem breve, mas muito eficaz. A gente quer complicar a nossa vida, né? E o simples funciona. Uma respiração consciente, um momento em um estado de presença, uma reflexão sobre a água no deserto que foi dada a Agar. E que nesse domingo você carregue essa mensagem, que nesse domingo você seja tocada pelo Espírito Santo, que você seja direcionada pelo Senhor e qualquer que seja o deserto que você esteja passando, você consiga enxergar essa fonte de água, que os olhos espirituais se abram nesse momento e que quando a nossa única opção for seguir em frente, nós tenhamos a confiança que Deus está abrindo os mares. Amém? E eu deixo meu abraço a todos que estão aqui. Cuide da sua família, escute com o coração. É algo que eu vou trazer muito nesses dias, que é o escutar com o coração. Muitas vezes nós escutamos somente com os nossos ouvidos físicos, né? E a gente acaba ignorando os nossos corações. E que os corações das famílias hoje se encontrem no almoço, se encontrem no olhar, se encontrem na escuta ativa. Que essa manhã você se sinta abraçada e que o Espírito Santo venha abrir ali uma fonte de água no meio do deserto.
Amém. Obrigada às meninas que estiveram aqui comigo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem for assistir em outro momento. E eu espero que essa live vá ao encontro do coração de cada uma. Muito obrigada, meninas. A Daiane, a Márcia, um beijão, bom dia, fiquem com Deus e até a próxima. Domingo que vem, às 7 horas da manhã, estamos aqui com uma outra mamãe que vai nos ensinar muito, assim como a Gá nos ensinou. Beijão, fiquem com Deus e um excelente domingo. Tchau, tchau.